Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, são 15 horas mais um minuto. Nesse instante, nós vamos então iniciando o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Claro que o assunto que nós vamos estar aqui abordando, como já pontuamos, está relacionado com o imposto de renda. Geralmente, as pessoas, ou boa parte da população brasileira, principalmente essa que tem, portanto, por obrigação atender, portanto, aí, no caso, a Receita Federal do Brasil, que todo ano tem um período onde estipula, portanto, um prazo para que o contribuinte faça chegar até a Receita a sua declaração do imposto de renda. Aí tem gente que fica naquela dúvida, mas vem cá, a partir de quanto é que eu tenho que partir para poder declarar, né, o meu imposto de renda? Eu tenho que ganhar quanto ao ano para poder, portanto, fazer a declaração? Aí outros também questionam, mas eu já sou aposentado, eu tenho que também fazer a minha declaração? Aí vem outras pessoas que dizem também, mas vem cá, eu compro livro, compro caderno, pago curso, faço isso, pago aquilo. Quer dizer, eu posso colocar tudo no bojo para debater ou deduzir do meu imposto de renda. Então são inúmeras, portanto, aí as questões, como também temos aí o Congresso Nacional debatendo, portanto, aí uma reforma, portanto, no imposto de renda, diminuir para os contribuintes que de alguma forma ganham, portanto, ao ano, ao invés de 33 mil, baixar, portanto, aí esse volume. Então, tudo isso e muito mais nós vamos, então, a partir de agora, estar debatendo com as nossas convidadas, como também com os nossos convidados, aos quais passo agora a apresentá-los, como já anunciamos na abertura do programa. Doutora Alessandra Neiva Amorim, que é assessora e especialista em gestão contábil e empresarial. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito boa tarde para a senhora. É um prazer meu estar aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção. Doutora Lorena Campos, que é advogada tributarista e também cofundadora do coletivo CARF, que no caso é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Seja também muito bem-vinda, muito boa tarde para a senhora e também muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, agradeço, espero que a gente possa ajudar aqui com esclarecimentos, né? São poucas regras novas, mas as antigas já dão muito trabalho, então a gente espera contribuir aí para você. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Doutor Marcos Machado, advogado especialista no direito tributário, cursando pós-graduação em direito tributário, também seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. É um prazer estar aqui para tratar desse tema que muitas vezes parece tão técnico, mas tentar trazer de uma forma mais simples e objetiva para que o ouvinte consiga analisar todos os pontos. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor. Dr. Wesley Rocha, que é conselheiro do CARF, que é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, também sempre aqui conosco, sempre atendendo também aqui aos nossos convites. E como os demais, também é um prazer, uma honra também tê-lo aqui no nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Wesley. Boa tarde, Walter. Boa tarde aos ouvintes. Ainda não tinham vindo aqui no 2025, então uma satisfação estar retornando aqui, falar de ilustres colegas, falar de um tema que nos afeta diariamente, né? Imposto de renda. Tem que recolher o tributo para o governo e de que maneira, qual a forma mais profícua, né? Mais assertiva de fazer esse recolhimento, para que depois, eventualmente, não pare lá no CARF com a defesa com a doutora Lorena, que atua lá, e que os colegas que julgam sobre a tributação de imposto de renda, seja pessoa jurídica ou pessoa física, né? Então, satisfação estar aqui hoje de novo. Só para a gente começar, doutor Wesley, o que é imposto de renda? O imposto de renda, nós temos um aspecto histórico muito grande na atualidade, que compete, né, à União exigir, né, sobre renda e provimentos dos seus cidadãos, né, seja empresas ou da administração, das administrações de empresas ou o próprio pessoa física, né, o cidadão, que a base de cálculo, a grandeza a ser tributada é a renda, é aquilo que ele trabalha, o trabalhador que, né, ofere renda, a empresa que, né, busca o lucro. Então, essa grandeza é tributada pela União, né, compete a Receita Federal, né, a Procuradoria da Fazenda Nacional.
arrecadar e recolher esses tributos e exigir da melhor forma. E agora nós estamos chegando aí o período de declaração, né? Então surgem diversas dúvidas, porque muitas formas de recolhimento, de rendimento, digamos assim, né, proporcionam outras formas de recolhimento. Então, qual é a alíquota? Qual é o melhor regime de ser tributado? Né? Nós temos livro caixa a ser analisado, né? O carnê-leão, que é uma obrigação acessória que o cidadão tem que entregar, e a colega contadora vê dificuldades aí às vezes. Então, uma forma sistemática, diferenciada, novas formas de oferir ganhos com as moedas digitais, por exemplo, como a Receita está tributando isso, como ela entende. Então, são diversas situações que parece pouco num programa falar 2 horas de imposto de renda, mas fores ver, nós temos muitos meios de ter essa tributação analisada de uma maneira adequada, e sabemos da vasta legislação que é atender não só aos 3 fiscos, mas ao próprio imposto de renda, né, de interpretações da Receita, conforme entendimentos do STJ, né, STF e do próprio CARF, né, que é o conselho que julga os recursos dos contribuintes em segunda instância, seja pessoa jurídica ou pessoa física. Então, de uma maneira meio assim, sucinta, né, mais objetiva, esse é um imposto de renda, né, oferir renda e proporcionar para que o Estado tenha a possibilidade de obter recursos para aplicar, né, nas suas estruturas e atender políticas públicas. Doutora Lorena, quando se fala em imposto de renda, geralmente as pessoas já associam, portanto, essa obrigação à pessoa que tem riqueza, ou seja, não alcança, portanto, o assalariado ou alguma coisa nesse sentido. Só que esse pensamento é equivocado, não é? Sim. O fato gerador, né, que é o que gera a obrigação de você recolher o imposto de renda, é o acréscimo patrimonial. Então, você tem um acréscimo patrimonial, você tem que tributar. E esse acréscimo patrimonial pode ter várias fontes, inclusive a própria remuneração. No entanto, para isso foram estabelecidos parâmetros, né? Para o ano de 2025, aqueles que oferem a renda até R$ 33.888 mil, né? 2.824, aí falar que isso aí é de altas rendas, né? Bem complicado. Então, aqueles que oferem essa renda mensal, né, nesse valor até falado pela nossa colega, ele, acima disso, tem que declarar imposto de renda. Então, é uma falácia, né? Falar que só quem tem riqueza, de fato, tem que recolher o imposto de renda. Então, hoje nós temos várias fontes, né? Então, de recolhimento, e uma delas é a remuneração paga mensalmente ao trabalhador, que vai oferir 33 mil, no mínimo 33.888, dividido aí por 12, vai dar mais ou menos isso. Então, a gente vê que a gente não tributa só aquele grande ganho, né? Aquele grande acréscimo patrimonial, que pode gerar grandes distorções para a população brasileira, né? Então, é uma falácia. Então, já partindo nessa conta, 33.882 dividido por 12 dá 2.800. Então, quem de alguma forma recebe do INSS um salário mínimo, automaticamente essa pessoa está fora dessa obrigação de declarar imposto de renda, doutora Alessandra? Só se essa for a única fonte de renda dela, né? Porque, na verdade, o imposto de renda não é só sobre o rendimento assalariado, ou só sobre o rendimento de aposentadoria. Que, às vezes, eu tenho, além da aposentadoria, eu tenho um aluguel, eu tenho um rendimento de aplicação financeira, eu tenho outros rendimentos, até de distribuição de lucro, de isento não tributável. Então, assim, são todos os rendimentos, a soma de todos os rendimentos não podem passar, tem que estiverem acima de, eu coloco aqui, 33.888, precisa ser declarado. Então, assim, às vezes a gente confunde também isso. Aí até você falou, eu sou isento porque eu aposentei, já estou idoso, tenho doença de moléstia grave, eu sou isento do imposto de renda. Eu posso ser isento do imposto, mas não da declaração do imposto de renda. São duas coisas que se confundem às vezes,
né? Às vezes eu pego idosos lá que falam, eu tenho doença grave, eu não preciso declarar mais, nunca mais, estou livre da receita. Mais ou menos. Eu até faria um adendo aqui, porque o que acontece? Acaba indo para os termos técnicos, né, que muitas vezes não é de entendimento da maior parte da população. Uma coisa é pagar tributos, a outra é preencher obrigações acessórias. Então, ser isento não significa dizer que não tem que entregar a declaração. A declaração hoje é considerada uma obrigação acessória. Então, muito embora haja a isenção do imposto de renda para alguns cidadãos, ainda assim, ele pode ser, se ele tiver imóveis, se ele tiver outras fontes de ganho. Então, ele tem que entregar a declaração de imposto de renda e preencher toda, né, da forma como hoje em dia tem a pré-preenchida, né, tem o meu imposto de renda, enfim. Mas não deixa de ser obrigatória a entrega dessa obrigação acessória. Agora, doutor Marcos, evidentemente que quem não entrega tem consequências, né? Exatamente. As obrigações acessórias e principais se dividem. A obrigação acessória, nesse caso, é de declarar e a principal é a de realizar o pagamento. Mesmo você sendo isento ao pagamento, a obrigação principal, você tem que declarar. Caso não declare, há a possibilidade da incidência de multa pela não declaração. E acontece que muitas vezes as pessoas elas olham e falam, poxa, por eu não precisar pagar, eu não vou precisar declarar. E é uma falácia isso, é algo que é muito perigoso, se tratando de contribuintes brasileiros, que muitas vezes não têm instrução para realizar a declaração. Perfeito. E essa multa, normalmente ela é cobrada proporcional ao valor do tributo que deixou de ser pago. Então, a gente tem lá um teto, um piso, né, que não me lembro mais, 165. 5,75, mais ou quando menos. você não entrega e aí você não chegou, é a multa. Mas aí, a partir do momento, é escalonado, porque a partir do momento que você deixa de entregar o imposto de renda e eventualmente teria um valor bem maior a pagar, a multa vai ser proporcional a 20% sobre o valor do imposto devido. Isso, exatamente. Então, é meio pesado. Doutor Wesley, essa questão justamente da distribuição de lucros e dividendos, que é um termo muito técnico, né? E ainda vem junto a isenção do imposto de renda nessa questão da distribuição de lucros e dividendos. Quer dizer, traduzindo para os mortais, como é que seria essa questão, doutor Wesley? Bom, nós temos aí a questão do recolhimento do imposto, como já os colegas estão mencionando, e ele tem ali alguns critérios, né? Algumas exigências que são impostas a forma a natureza jurídica daquela verba, né? Então, cada verba vai sendo classificada de uma determinada maneira para que seja declarado de forma devida, seja para as empresas, que nesse caso nós estamos falando da distribuição de lucros e dividendos, né? Que quando você realiza ao final do ano, ofere toda a sua receita, nós temos para que as divisões sejam feitas de forma adequada, né, a contabilização desses valores, dessa verba, e a natureza jurídica dela é atendida pela legislação, que, por sua vez, né, tem um critério adotado, né, para poder fazer suas declarações. Aí ele tem que verificar o regime jurídico de cada empresa e que atende uma parcela aí, né, de quem trabalha com essas questões de recebimento dos lucros e dividendos, né? Então, nós temos a Lei 10.949, lá no seu artigo 10º, de 95, que possibilitou essa isenção para essas empresas, já que elas recebem e pagam um imposto de renda à pessoa jurídica. Então, o Brasil adotou um método que, inclusive, pode ser questionado. Com as próximas semanas, o governo pode trazer aí a parte da reforma do IR, onde nós vamos vivenciar, né, metodologias, eu não sei se extinção da própria distribuição de lucros e dividendos na isenção com o imposto de renda, né, como é que funciona, a empresa recolhe o percentual, né, da pessoa jurídica no imposto de renda e distribui com isenção aos seus sócios, né, e nessa segunda etapa nós não teríamos a incidência do IR, e muito se falou, duas vezes está sendo tributado, sim, para que os ouvintes possam entender na época, para poder manter essa isenção. E o governo vem agora
como veio nos juros sobre capital próprio, né? Recentemente com essa legislação que tratou sobre essa questão, onde o governo também queria extinguir o JCP, que é o juros sobre capital próprio, mas ele fez aí praticamente um bem bolado, digamos assim, para manter o juros sobre capital próprio e mudar e alterar a base de cálculo para alterar esses recebimentos, que é o juros sobre capital próprio, né? Que é pago aos acionistas, a remuneração oferecida, e se assemelha muito à distribuição de lucros e dividendos. Então, esses juros sobre capital próprio, eles têm uma base de cálculo diferenciada e também, na segunda etapa, teria a isenção sobre os investimentos que o empresário faz, né, sobre o capital próprio na empresa, que era justamente um dos apelos a manter essa isenção também semelhante aos lucros e dividendos, para que nós possamos e tivéssemos investimentos empresarial, né, para que as empresas pudessem crescer. Esse foi um dos argumentos para que sejam mantidos. E aí o governo, em 2023, se eu não me engano, acho que foi a lei 14.789 de 2023, que passou a vigorar em janeiro de 2024, entrou com uma proposta para extinguir o juros sobre capital próprio, da mesma maneira que vem, talvez, né, para extinguir a distribuição de lucros e dividendos de forma isenta do imposto de renda. Nesse sentido, a Lei 14.789 de 2023 passou por várias negociações e, ao invés de nós termos aí a extinção do JCP, foi feita encontrou-se uma maneira de mantê-la, mas que possa ser tributada de forma diferenciada. E aí o governo estimou mais ou menos uma base de arrecadação de 10 bilhões, eu acho, para o ano de 2024, né? Em razão de que essa base de cálculo, eu sei que é um pouco complexo, é difícil explicar em cima nesse tema ácido, mas a base de cálculo do JCP, por exemplo, seria o valor dedutivo após o valor líquido, né, da empresa recebida, o valor líquido da sua receita, ela poder fazer a divisão desses lucros e dividendos, do JCP, de maneira isenta, com base no valor integral sei lá, R$200 mil de valor líquido que a empresa teve, de receita líquida, digamos assim. Aí, antigamente, no sistema anterior, ela pegava os R$200 mil, se ela tivesse 40 mil de imposto de renda, ela deduzia os R$200 mil sobre o JCP, e aí tu tinha ali o benefício para a empresa do imposto de renda na base de cálculo, diminui, né, sua base de cálculo, daí as contribuições sociais sobre o lucro líquido também. Então, era um incentivo para que isso pudesse ser realizado. Hoje não, dos R$200 mil, se abate os R$40 mil, por exemplo, a ser deduzido de imposto de renda, nós ficamos com 160 mil. Sobre esses 160 mil é que dá a base de cálculo que o governo agora está exigindo, o JCP. Ele não extinguiu, mas alterou a base de cálculo. Né? Foi uma negociação, né? Enfim, são poucos que se usufruem desse mecanismo de algumas empresas, mas existe e foi arrecadado em torno de 30 bilhões, eu acho que, ou foi movimentado em torno de 30 bilhões, não sei se foi arrecadado, agora não estou lembrado de cabeça, vou ter que olhar aqui. No ano de 2023, a título de JCP. Ou seja, ou foi distribuído 30 bilhões, acho que foi distribuído 30 bilhões, não é arrecadação. E aí a arrecadação que o governo esperaria para 2024 seria de 10 bilhões. Ao passo, então, que daí os lucros e dividendos, nós vamos ter um apelo muito grande, porque o governo vem, né, com essa ideia de tributar e, ao mesmo tempo, fazer uma reforma do imposto de renda, né? Lucros e dividendos, trazer esse espírito da reforma mais justa, mais igualitária, né? Mas os lucros e dividendos também têm que ser justos, igualitários, mas se for observar, a maioria que se beneficia desse mecanismo de isenção nessas duas temáticas que a gente acabou de falar, são pessoas com fatores de vida, né, confortáveis, digamos assim. Então, são os ricos. Então, aí, mais ou menos de reforma resumida,
espero ter falado aqui. Eu acho até que é importante ressaltar nessa questão na hora da declaração do imposto de renda, é que uma das modificações que foi feita esse ano é que você vai poder olhar lá na lupinha, procurar pela natureza, né, do rendimento. Então, você vai encontrar lá, até uma das questões que a Receita colocou, que às vezes você recebe uma bolsa de estudos, né, do MEC. Antes você tinha que ficar lá colocando outros, mas agora na lupinha você vai conseguir encontrar pela natureza desse recebimento. Então, por exemplo, quando a gente vai colocar o rendimento que foi auferido, tributação de lucros, enfim. Verdade, a nomenclatura da declaração de imposto de renda, a gente tem lá rendimentos tributáveis e tem a nomenclatura de rendimentos isentos não tributáveis. E lá nesse campo tem os lucros e dividendos que podem ser tanto recebimentos de empresas, de empresários, como lucros que ele tirou da atividade empresarial dele, outros rendimentos no exterior, ou às vezes aplicações financeiras, como também tem nesse isento não tributável, os rendimentos acumulativos de pessoas que entram na justiça, dos funcionários públicos, sim, que recebem de rendimentos de outros exercícios anteriores, né, que a gente chama dos rendimentos acumulativos, que também é isentos e não tributáveis. Então, assim, a gente tem uma linha dentro do imposto de renda, falando mais tecnicamente, né, assim, que a gente tem essa linha e dentro dela a gente tem lá a distribuição de lucros e dividendos esses que entram. E a natureza jurídica vai determinar muitos elementos para a hora de recolher. E o leão vai ficar acompanhando isso, que é a natureza jurídica, né? Por exemplo, eu tenho que declarar, eu tenho um valor, uma verba considerada isenta. Eu preciso declarar? Precisa, porque é uma obrigação acessória do contribuinte. E se ele não o fizer, ele leva uma multa da Receita por não ter feito isso. Por exemplo, eu tive um caso contra uma empresa de telefonia, ajuizei a ação, alguns anos depois eu ganhei. Recebi uma verba que não estava programada, rendimentos, valores, renda, recebi uma verba que não estava programada no meu dia a dia, né, no meu informe. Aí eu tenho que informar essa verba, ela era declarada isenta, rendimento não tributável, porque ela é uma verba indenizatória. Então nós temos as naturezas jurídicas que vão determinar se deve incidir o imposto de renda ou não. Então, natureza indenizatória, em regra geral e ampla, não se tributa, mas se declara. Então, é importante. Mas eu tenho, agora passou a faixa, né, dos valores, alteraram. Então, passou daqueles, a quantia recebida naquele ano, no ano calendário, que é feito por ano calendário, o imposto de renda tem um fator gerador no dia, ele é complexivo, né? No dia 31 de dezembro do ano calendário, fecha a janela do fato gerador para que depois, no ano seguinte, no exercício seguinte, você faça a sua declaração, né, do ano calendário anterior, de tudo que percebeu do ano. Então, é preciso declarar? Precisa. E a Receita fica em cima disso? Fica. Né? Principalmente quando você recebe verbas ou trabalhistas ou da Justiça, que o cruzamento de dados ele é extremamente sofisticado hoje. Então, ela já tem ali um sistema em que você já é auto-intimado para poder ou prestar informação ou já para responder, né, a um lançamento fiscal. Isso tem sistema da Receita eletrônica, está sofisticado. Não adianta querer fugir do leão, assim, às vezes eu quero dar uma... né, mas ele te pega, ele tem 5 anos para a gente buscar daquele exercício não declarado. E né, consegue buscar? Consegue, doutora? E nesses 5 primeiros anos a gente tem percebido que sim, né? Inclusive uma novidade também que, né, o doutor Wesley falou, não tem como fugir, a Receita Federal ela tem convênio com muitas instituições fora do Brasil. Então, uma das alterações agora é que vai constar para aqueles que têm contas no exterior, na declaração de imposto de renda pré-preenchida, já vai constar aquele número daquela conta, né? E o rendimento. Também, E aí, eventualmente, é o próprio contribuinte que vai ter que analisar se faz sentido manter aquela conta ou não, porque ele também pode excluir. Só que o que a Receita Federal fala, olha, analisa, se tiver documentos relativos àquela conta que você vai excluir aquele rendimento, guarde, porque mais na frente, né, nesses 5 anos, você pode ser procurado, né, para explicar o que era aquele rendimento naquela conta do exterior. Então, é uma novidade, né, que essa conta do exterior agora vai constar na sua declaração pré-preenchida em conjunto com o rendimento.
Então, o Leão, ele está realmente cada vez mais sofisticado e com convênios também com entidades, instituições no exterior, para fins de obtenção dessas informações, né? Imposto devido a esse rendimento. Doutora Alessandra. Agora, doutor Marco, quer dizer, o Leão sempre foi cuidadoso, sempre foi atento, esperto, para justamente fazer com que a fatia que lhe cabe não seja, de certa forma, desvirtuada, encontre um outro caminho, escondida. Sempre foi assim? Sim, com certeza. E, inclusive, a gente falou muito da questão de lucros do exterior. Hoje em dia tem uma discussão muito grande com relação às criptomoedas. E tem uma penumbra aí que fala sobre essa questão de será que o governo vai ter acesso ou não a essas informações referente a criptomoedas, que de fato devem ser declaradas também com relação aos criptoativos. E outro gancho que eu gostaria de puxar, que muito se fala sobre a questão de declarar recebimentos isentos. Outra coisa que é importante relembrar é que às vezes nós temos que declarar certos gastos que nós temos para fins de restituição. Por exemplo, se tem gastos com saúde, com educação, eles podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda e vir a pagar menos. Eu acredito que isso seja bem interessante de destacar. Deixa eu só puxar com a doutora Alessandra. Quer dizer, quando a gente aborda esse tema, o que dá para perceber que é um tema extremamente para profissional, né? Ou seja, por mais que se explique para as pessoas que, olha, a Receita procurou facilitar aqui o entendimento, agora basta você, de alguma forma, preencher a sua declaração, aí cita ali um bocado de artigos, leis e outras coisas mais. E muita gente hoje, quer dizer, num passado não tão distante, assim, na década de 90, por exemplo, o pessoal fazia a sua declaração do imposto de renda, o pessoal dizia que era na perna, né? Para chegar ali no setor comercial sul, tinha lá um bocado de gente, olha, eu faço aqui, né, doutor Wesley? Paga tanto aqui, faça aqui a sua declaração, doutora Alessandra. Quer dizer, hoje em dia é altamente técnico, altamente profissional, as pessoas têm que ter realmente muito zelo, porque o leão não dorme, né, não dorme. Doutora Alessandra? E agora, gente, com a nova preenchimento, né, ele vai vir com muitas informações que às vezes nenhum contribuinte se tocava nessas informações, né? Por exemplo, ele vai, igual a doutora falou, a doutora Lorena, que ele vai importar todas as informações do exterior, já vai detectar os bens. Antigamente, a gente conseguia ali aumentar o valor do bem, considerando que eu fiz uma reforma, uma benfeitoria, alguma coisa, e esse campo agora vai ser travado. A partir desse ano, esse campo não vai poder mexer mais. E essas informações, vão vir informações de rendimentos tributáveis, de rendimentos de aplicações financeiras, de aluguéis. Às vezes a pessoa esquecia que tinha um aluguel ali, às vezes um valor insignificante. Então, essas informações já vão vir na pré-preenchida, na declaração pré-preenchida. Mas isso não significa que todas aquelas informações da pré-preenchida estão corretas. A gente precisa corrigir, precisa analisar item por item da declaração. Igual o doutor falou aqui, quantos itens são e quantas legislações temos em relação ao imposto de renda. Então, antigamente, a gente pensa assim, é tão fácil fazer. As pessoas faziam, né, os funcionários públicos, geralmente, eles faziam muito sozinhos essas declarações. Mas era bem mais fácil. Hoje, a gente tem, assim, um cruzamento de dados que já cruza com cartórios, com cartão de crédito, com compras, com venda. Tem uma caixinha na Receita Federal, uma gavetinha com seu CPF, cruza com todas Pix essas também. Informações. Pix. Todas as transações financeiras são cruzadas, então, assim, a Receita tem esses dados mais fáceis. E a gente, às vezes, nem a gente tem, porque imagina, a gente está fazendo um apanhado do ano todo. É um ajuste anual do nosso rendimento, da nossa vida, né? Tanto patrimonial, porque ele quer saber a nossa vida patrimonial, a evolução patrimonial nossa evolução patrimonial, como ele também quer saber as nossas despesas e as nossas receitas estão compatíveis com o nosso patrimônio. E aí ele tem tudo isso. Na verdade, a gente faz uma confirmação das informações. E é até interessante, por exemplo, né, a doutora Alessandra está falando sobre todo o histórico do ano, inclusive com os nossos gastos. Às vezes você vai num laboratório,
né? De tirar sangue, ou você passou por um hospital. Por que é importante? Porque também ele vai cruzar essa informação com o valor que foi recebido lá pelo laboratório. Então, é um cruzamento de informações que é importante para os dois lados. Então, na pré-preenchida, muitas vezes, vai aparecer lá, você passou por um laboratório, hospital, porque de alguma forma, às vezes nem, né, não passou por um plano de saúde, mas está lá. Tá então, lá. você tem que verificar, identificar se de fato houve aquele gasto. Inclusive, a orientação da Receita Federal é, se você perceber que aquele gasto não foi de fato um gasto, houve uma despesa, você tem que excluir ele da sua declaração de imposto de renda. Você só pode declarar aquilo que você pode comprovar mediante documentação hábil. Então, aquilo que você não recebeu ou não gastou, né, você tem que excluir dessa pré-preenchida, porque não haverá qualquer documentação hábil que suporte, né, essa declaração de imposto de renda. Exemplo disso, por exemplo, agora a gente está liberado para fazer a declaração a partir de hoje. Sim. Mas a gente está aconselhando que as pessoas juntem todos os documentos, mas só comece a entregar a partir do dia 1º fala de junto abril. de todos os documentos. É o quê? Certidão de nascimento, casamento? Nada. O que é? Antigamente, a gente usava uma pastinha Sim. com todas as despesas médicas do ano, né? Todas as transações de evolução patrimonial, compras e receitas, que a gente tinha, compras e aquisição de bens, né? A gente usava toda essa documentação. Aplicação financeiras, rendimento, compras de ações, vendas de ações. Então, assim, a gente tem toda essa documentação, doutor Walter, para levantar mesmo e esperar o cruzamento, a pré-preenchida, para a gente realmente finalizar o imposto de renda e finalizar. Porque, às vezes, eu tive casos o ano passado, por exemplo, que quando você vai fazer com as despesas que o contribuinte mandou para mim, ele teria R$7.000 para pagar de imposto de renda. Com a pré-preenchida, ele teve 11 a receber de restituição. Igual ela falou, esqueceu uma despesa de laboratório, esqueceu uma consulta que eu fiz particular, porque o plano de saúde não aceitava. O valor do plano de saúde pago, às vezes, né, tem corresponsabilidade, eu paguei mais do que eu estava achando. Então, assim, existem várias informações que são fundamentais na pré-preenchida, que hoje a gente não aconselha enviar a pré-preenchida antes, enviar a declaração antes de puxar a pré-preenchida. A pré-preenchida é interessante. É Agora, muito né, importante. doutor Wesley, a gente falando aqui sobre essa questão de despesas médicas, né? E fica também aquela preocupação. Muito se falou aqui sobre o rendimento tributável. Todo rendimento é tributável. Aí a gente fica naquela, mas será que existe rendimento não tributável? Ou seja, quando a gente aborda aqui o aspecto da despesa médica, sobre principalmente doenças graves, ou seja, aquelas doenças que de alguma forma são acometidas, que as pessoas não conseguem mais recuperar, portanto, a sua saúde. Como é que é esse aspecto aqui? Ou seja, eu de alguma forma gripei. Eu posso colocar na minha imposto de renda, olha, eu gripei, gastei tanto aqui com isso, com aquilo, será que eu gastei com medicamento? Está tudo certo ou está tudo errado, doutor Wesley? Depende, né? A famosa frase depende. As deduções das despesas médicas, aí, como a colega contadora falou, Alessandra, sobre reunir os documentos, né? E o imposto de renda ele tem uma série de deduções, com educação, às vezes, né, tem filhos que depende de você, tem filhos que estão na faculdade, então você vai reunir todos os seus gastos e vai entregar lá para o seu contador o que você entende que pode estar na dedutibilidade do imposto de renda para ter abatimento, né, no ano calendário, e tem o famoso retorno, às vezes, do que foi recolhido durante o ano todo, até, digamos assim, na fonte que você recebe. Então, há cruzamento de dados para dedução dessas despesas médicas. E dentre outras despesas, instrução, que instrução é educação, né? Pensão alimentícia, entre outras questões que estão sendo colocadas, que a partir de 2022, acho que foi obrigatório fazer a declaração da pensão alimentícia, né? É recente, não é muito. E o STF decidiu recentemente que quem recebe vai ser isento. Ele era onerado, né? No primeiro momento você faz a declaração, quem está pagando, né? E quem está recebendo
não era isento, ele só declarava, mas tinha que recolher. E aí havia uma discussão de 2 tributações, porque está recebendo uma verba. Lembrando que todo recebimento de valores, de remuneração, ela vai ser classificada de uma maneira, né? Então, é injusto, por exemplo, na questão da pensão alimentícia, era injusto, porque, né, quem recebia geralmente é a genitora com o seu filho. Então, nós tínhamos aí um sistema não tão justo. E o STF trouxe mais luz e justiça ao caso, permitindo essa isenção de quem recebe. Mas nas moléstias graves, nós temos uma lei que é 7.713 de 98, né, com alterações já de 2004, que ela te dá 3 condições. Você tem 3 condições para obter, né, a dedutibilidade por doenças, né? A primeira, ela tem que estar na lei, descrito na lei. Então, nós temos um rol taxativo. Não é qualquer doença. Não é qualquer doença. Não é uma gripe. Não é uma gripe. São várias, mas eu não sei. Acho que a gente também aumentou o número de doenças no Brasil, no mundo. Depois da Covid, muita... O CID aumentou, né? Vamos dar exemplo, né? Câncer, que é comum. Cardiopatia. Está na lei. E olha que interessante, o câncer, a cardiopatia, uma vez que você leva a sorte de adquirir, leva uma sorte. Que isso, doutor? Leva uma sorte que você vai ter... Eu pago $1 milhão de imposto de renda, mas mas não quero ter imposto de nenhuma renda, dessas. Porque você pode controlar o câncer, né? Neoplasia maligna. Está na lei como neoplasia maligna. Que é o câncer. Que é o câncer. Você teve lá um câncer de mama, por exemplo, e se recuperou. Mas o câncer ele pode retornar a qualquer momento. Então, as decisões do STJ e também agora do próprio CARF estabilizou no seguinte sentido: se você teve uma vez, o benefício para fins da legislação permanece, mas não é qualquer rendimento que eu posso... Estou com câncer, eu posso tudo que eu receber isento? Não, nós temos... Por exemplo, tributa. 3 condições. Tem que estar na lei, a moléstia grave está descrita na lei, a partir... você tem que ter, a partir de um laudo médico oficial, emitido por um habilitado, seja municipal, estadual ou federal. Né? Desde seja no SUS. Ou habilitado para atender o SUS. Você tem que ter um laudo do médico, que eu fiquei sabendo que também não é tão simples de conseguir. Estou com caso de... E isso é um pouco revoltante. Câncer desde 2002 e a Receita Federal negou. Isso. Eu vou entrar agora no CARF, então, viu? nós estamos tendo essas dificuldades. E os valores, os proventos têm que ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão. Eu tenho uma outra verba que eu trabalho, eu recebo de determinado... Essa você paga inteiro. Essa vai pagar. Então, só tem algumas limitações. Mas sempre foi assim ou agora que foi mudado? Sempre foi? Sempre foi. Nós estamos falando da isenção, tá? Sim, da isenção. Que não é a dedução que por exemplo, aí a dedução é outra coisa. Então, nós estamos falando da isenção. Não paga nada. Agora, a dedutibilidade, por exemplo, que atende mais a classe média, por isso que o governo também está entrando com a reforma tributária do imposto de renda, um cidadão declara, na sua declaração de ajuste anual, os valores acima de rendimentos tributáveis e que deve recolher o IR. Então, ele vai lá, faz a sua declaração e busca os documentos, quais que eu posso deduzir para fins de imposto de renda, que é um tipo de incentivo do governo, né, para que essas situações possam ser dedutíveis do imposto de renda e você ter seu abatimento, digamos assim, né, o Estado colaborando, digamos assim. E aí você foi atendido por fisioterapeuta, médico, né, você, fez N situações dentista, e aí você reúne ali num conjunto de documentos e apresenta para a Receita caso ela exigir. Caso você cair na malha, como funciona? Cair na malha, né? Então, me explica aqui, Walter, todas as fisioterapias que tu fez durante o ano. Mas não é o plano de saúde que tem que explicar? Suponhamos que a pessoa tem um plano de saúde. Não, porque você tem que ter o pagamento feito direto ao profissional. São os recibos. Eu tive, entendi. sei lá, 70, 80 mil dedutíveis do imposto de renda. Tem também pelo plano. Né? Pelo plano também tem, mas aí você faz essa declaração, o contador indica aí,
a Receita, verificando que você ganhou 50 mil e deduziu 80, opa, ela vai pedir para te explicar, né? Porque da onde vêm essas deduções? Como você teve tantas despesas médicas? Eu tive um tratamento, aí tem que ter um laudo do médico, tem que ter o recibo. O recibo já é objeto de muito questionamento pelos auditores, pela Receita, é mantido pelo CARF muitas vezes, porque o recibo ele tem que ter uns requisitos mínimos, que daí o contador, tributarista vai saber te explicar melhor. E o profissional, né, psicólogo, por exemplo, pode deduzir. Nós temos um rol de possibilidades. Ele tem que seguir um parâmetro certinho do recibo, porque senão tu não consegue fazer a dedução depois. Tem que ter o número da habilitação do profissional, nome completo, endereço, uma série de requisitos de um recibo. Está cobrando que esse recibo seja feito no sistema da Receita Federal. Até porque nós tínhamos muitas fraudes. Não vai aceitar mais. Muitas fraudes. Né? Mas existe fraude nessa questão da Receita? Existiu muito, né? Não, do recibo que ele está falando. Recibos que eventualmente não havia a despesa vinculada ao recibo. Eu não peguei o serviço daquele profissional, não paguei ou paguei menos. E aí vou lá e deduzo muito. Porque essa é a liberdade. Assim, eu fiz 12 sessões com a psicóloga. Isso. E na verdade eu fiz 10. E aí na minha cabeça eu fui todos os meses. Aí eu multiplico lá por 12 e faço o cálculo e tenho só 10 recibos. E aí tinha muita fraude nisso. E esse recibo era manual, era uma coisa meio azulzinha, aquele azulzinho. Eu julguei casos já que, assim, você vê que tem ali uma inconstância, né? Os valores, você declarou que ganhou 80 e está 120 mil reais de despesas médicas. De onde foi isso, né? Você tem dependente? De que maneira? Você teve um ano difícil, né? E aí você teve que retirar verbas de algum lugar ou teve dinheiro emprestado. Então ela vai pedir para te explicar. E aí essas fraudes que levou, né, a realizar então um recibo eletrônico da Receita, porque antes era qualquer recibo que você pudesse fazer. Eu, por exemplo, eu aceitava o recibo com uma declaração do profissional, assinado por ele, registrado em cartório, e ele explicando o tratamento que ele fez para poder ter uma análise fática da situação e que pudesse dar razão ao contribuinte. Muitas vezes era muito difícil principalmente até mais idosos, provar, porque 2010, 11, 12, 13, 14, 15, essas despesas elas eram, às vezes, pagas até em dinheiro, né? Muitas vezes em dinheiro, então você não tinha transação eletrônica e a Receita que eu quero saber de transação. Então, esses casos, assim, que são importantes você ter como comprovantes até 5 anos, é importante. Guardadinho até 5 anos, porque a Receita pode... Depois eu conto um caso no segundo momento, de se a Receita busca ou não, ela vai acima e conta as consequências de não atender. Vamos ainda manter esse tema, doutora Lorena, esse tema é um tema que eu acho que gera muita dúvida, né, para o cidadão. Então, por exemplo, nesse caso de neoplasia maligna, a gente teve uma alteração, né, teve uma interpretação da Receita Federal recente de que antigamente você não podia deduzir fisioterapia. E hoje em dia, né, acho que foi agora de 2024, salvo engano, essa alteração. Você pode... A fisioterapia. Você pode deduzir a fisioterapia eu acho que teve uma alteração agora em 2024. Desde que é realizada por um fisioterapeuta, né? Mas vinculada. Eu acho que você queria falar pilates, né? Não, era fisioterapia também. Tá, porque fisioterapia tem que ser pelo um profissional. Vinculada. E a outra questão é que antigamente, para você conseguir isso no judiciário, né? É uma decisão do Supremo também recente, aqui é a contribuição dos advogados, é que se exigia que passasse antes por um processo administrativo. O que é o processo administrativo? Você entrar lá com um pedido administrativo na Receita para fins de isenção. E recentemente o Supremo decidiu também que não é necessário mais essa etapa da esfera administrativa e que você pode já, para aqueles casos, inclusive, que a doutora Alessandra teve de negativa da Receita Federal, não precisa mais ir até a Receita Federal. Você já pode ingressar direto no judiciário para ter o seu caso analisado de isenção de imposto em caso de neoplasia. Sensível, Walter, porque uma coisa é o que está na lei, né? Outra coisa é a interpretação do que chega para o auditor ou para o fiscal da Receita Federal analisar se ele vai deferir ou não. E aí nós temos alguns obstáculos que você tinha comentado, se tu quiseres falar, doutora Alessandra,
que é a questão de obter esses documentos, a forma de obter. No caso da moléstia grave, você tem que ter aposentadoria, pensão ou reforma. Tem que ter o laudo oficial, não basta o laudo particular do seu médico, você tem que ter o laudo. Ah, mas eu sou rico e milionário, não importa, porque tem que ter o laudo oficial. Oficial, aquele que atende. E é muito ruim isso, senão, porque atrapalha. Eu tenho um caso, até um contribuinte de São Paulo, ele acabou falecendo, dei entrada no processo, já vai fazer uns 6 meses, ainda a Receita julgou agora, e simplesmente negou o atestado, e eu tinha mais de 3 atestados. Aí a gente conseguiu um atestado de um médico realmente aposentado da fundação, né, hospitalar, para que esse laudo tenha valor. Esse contribuinte teve câncer desde 2002, teve câncer de bexiga, depois câncer no útero, câncer não sei aonde, passou o câncer para tudo quanto é canto. E simplesmente a Receita negou o pedido sem nem explicar por quê. Até uma coisa, eu até fiz um vídeo essa semana. Como que a Receita, a gente não tem nem como falar mais com o fiscal, porque também está um problema que a gente está tendo uma dificuldade muito grande. Antigamente eu ia lá com os documentos no fiscal, aí apresentei todos os exames médicos, todos os laudos de que esse cara realmente está com a doença e não é de hoje. Eu tenho vários laudos, não é 1, 2, são vários, e foi negado simplesmente. A gente não tem nem atendimento, Walter, para conseguir falar com o fiscal. Aí o que eu vou entrar, pedir a filha do contribuinte para pagar o imposto, e eu vou entrar com defesa na segunda instância agora para poder ver se sai. Então, assim, a doença grave, ela veio também porque é um custo muito alto que a pessoa tem com outros gastos, né? Com outros gastos médicos. Às vezes, por exemplo, Alzheimer, eu tive minha mãe com Alzheimer 8 anos, na verdade ela teve 17 anos de Alzheimer, eu pedi isenção de imposto de renda, ela era professora, pedi para ela, recuperei os 5 anos para trás, então a gente consegue recuperar os 5 anos para trás, pago de imposto de renda, mas o custo de enfermeira, de cuidador, de não sei o que, é altíssimo. Então, na verdade, é um benefício que a Receita Federal dá para aquela pessoa doente, porque é surreal o que ela gasta com tudo que ela tem de gastar. O mínimo que ela tem é não pagar o imposto de renda pelos rendimentos de aposentadoria, porque nem é todos, igual ele falou, né? Se tiver rendimentos de aluguel, se tiver rendimento de aplicação financeira, ele vai pagar imposto normal, mas sobre os rendimentos de aposentadoria ou de pensão, ele é isento. Mas, assim, hoje a gente vê, e eu estou sentindo muito isso na pele, porque como eu faço na prática, né, eu sou a mais técnica de todos vocês aqui, na prática eu tenho vários casos de idosos de doença grave, de moléstia, e às vezes eu tenho essa dificuldade imensa hoje, está sendo o atendimento, porque a gente só fala pelo chat, não consegue acesso ao fiscal, às vezes o fiscal é de outro estado, você não tem nenhum. Antigamente eu ligava, conseguia falar com o chefe do setor e ele me atendia, e eu falava com o fiscal que estava analisando o meu processo. Né? Então, assim, eu achei que piorou muito essa questão do home office na área pública. Pelo menos uma vez na semana eles podiam atender a gente fisicamente. Aproveitando sua rádio para eu reclamar, viu? A rádio é para isso, né, doutor Marcos? Desculpa. Inclusive, é uma situação... Pois não. Isso até para fazer um gancho com o que a doutora Lorena falou, de que hoje em dia independe do ingresso prévio na via administrativa. A gente pode ingressar direto no judiciário, porque o judiciário ele tem essa questão de receber os advogados, de ter um atendimento mais próximo, que na via administrativa, infelizmente, não existe. Mas a via administrativa, ela precisa empenhar mais. O que acontece na via administrativa? Falta gente capacitada para poder dar o atendimento? O que acontece na área administrativa que a demanda cresce e a resposta não chega de forma a contento? Então, eu acredito que não seja nem a questão relativa à demanda, mas sim de como os órgãos são compostos. No judiciário, a gente tem a presença do advogado, que dialoga ali com o magistrado e realiza essa defesa de uma maneira mais próxima ao julgador. Na via administrativa, muitas vezes você não precisa do advogado para ingressar na via administrativa. Então, os julgadores acabam ficando um pouco mais distantes das partes que estão pleiteando. Eu acho que no judiciário também, quando a gente consegue levar a discussão, a gente pode muitas vezes também ter a discussão mais voltada para o lado técnico, porque são nomeados peritos próprios
né, daquela discussão que a gente está tendo nos autos, às vezes um perito médico para analisar o laudo que foi apresentado, porque muitas vezes a resposta, conforme a doutora Alessandra falou, é uma análise, parece que é tão superficial que a gente recebe só um indeferido sem qualquer fundamentação que a gente possa entender, que a gente consiga entender o porquê do indeferimento do pedido. Então, hoje, no judiciário, a gente tem, né, não é perfeito também, obviamente, mas... Demora mais, eu acho. Demora mais. E o custo para o contribuinte também, né, gente? Porque muitas se ele vezes for entrar judicial, ele tem um custo, sendo que eu podia estar resolvendo isso com a Receita. A gente pode tentar uma gratuidade de justiça, a depender do caso, né? Mas, de todo modo, você consegue, pelo menos, a nomeação de um perito técnico para analisar aquele documento que você está juntando, que você não teve a menor, né, análise pela Receita Federal. É um custo, claro, é um custo. E talvez a gente também fique aqui, né, para que a Receita Federal também se atente à análise desses pedidos. E muitas vezes são pessoas que realmente estão em situações muito difíceis, né? E a outra questão até que eu queria falar com a doutora Alessandra, né, a gente estava discutindo ali fora, que é a questão das cirurgias reparadoras com relação às mulheres que tiveram câncer de mama, né? Muitas vezes a Receita Federal entende que aquela despesa, ela não é dedutida porque não é isento porque é estética. Então, muitas vezes a gente tem que tem acontecido com maior frequência, imagino que tenham recebido mais pedidos nesse sentido, né, de isenção com relação a essas cirurgias reparadoras. No caso, a gente tem, por exemplo, tem um caso agora, recentemente também, uma pessoa que fez uma cirurgia de redução de mama, mas fez estética, mas não significa que a mama também não estava atrapalhando a coluna dela e tudo. E ela caiu na Receita com comprovação, igual ele falou aí, querendo comprovar o pagamento, né? Que ela comprovasse a transação financeira, ela comprovou tudo, mas a questão do laudo, provavelmente a Receita vai excluir da base de cálculo do imposto de renda, da dedução do imposto de renda dela, alegando que é estética. Então, assim, e aí a gente está com uma dificuldade imensa para solicitar ao médico que altere, faça uma declaração de que ela fez estética mesmo, mas que ela também estava tendo prejuízos na coluna, e ela até curva, uma pessoa mais idosa, uma pessoa que... E mesmo assim, a gente está tendo dificuldade. A dificuldade é essa, talvez, de levantamento de documento, de correr atrás desse médico. Imagina, ficar ligando para o médico. Você acha que o médico vai te atender? Ligando, pedindo para ele fazer um laudo, que a Receita está te cobrando, você tem 20 dias para apresentar, dizendo que você realmente necessitava daquela cirurgia, e às vezes ele nem se tocou nisso na época, ela quis fazer... Né? E nem conversou, olha, eu tenho um laudo aqui de um fisioterapeuta de que está atrapalhando a minha coluna, tenho um laudo de que eu estou tendo problema nos ombros, eu tenho vários, mas ela não tem. Então, assim, não foi, pagou e pronto, né? E às vezes, assim, não tem esse levantamento todo em 20 dias para adquirir. E essa que é a questão das despesas. Doutor Wesley, quer dizer, quando a gente fala justamente aí e o senhor é conselheiro do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, quer dizer, como é que é o trabalho justamente do Conselho? Ou seja, chega ali, portanto, uma demanda, um conselheiro de alguma forma decide ou tem que passar por todos os componentes da entidade? O CARF, nesse caso, ele julga o imposto de renda, né? Imposto de competência da União. Aí o cidadão, as empresas são autuadas ou questionadas em sede de primeira instância, e ele faz o recurso para a segunda instância, que é onde a gente atua, no CARF, que é o Tribunal Administrativo. Né? Seria um Tribunal de Justiça, assim, digamos, né? Em última instância. É um tribunal que contém um estoque muito alto de valores, e é do Brasil todo, né? Essas relações com os cidadãos da Receita Federal, chega no CARF, e aí nós temos dividido por turmas, e turmas especializadas que julgam imposto de renda pessoa jurídica, que é a primeira seção, e a minha seção, que é a segunda seção, imposto de renda pessoa física. Então tem a especialidade da especialidade, né, julgadores com extrema capacidade técnica ou com alto grau de conhecimento em específico, né? Porque se for no STF, no STJ, você tem turmas ali que às vezes variam, tem ministros que atendem todo tipo de demanda da área tributária e outros de outras áreas. Ali não, no CARF, a especialização pura do direito tributário,
né, da área fiscal, e o auditor, quando ele faz a sua análise, né, no lançamento fiscal, e aí seja para o contribuinte pessoa física, ele faz todo o rito de, né, intimação, notificação, e o sistema hoje ele já é eletrônico, né? O processo tramita de forma eletrônica. Nós temos antigamente era 4 julgadores da Fazenda e 4 julgadores dos indicados por representação de contribuintes. Hoje diminuiu, nós estamos com 6 julgadores, então são 3 para cada lado. Existe ali o presidente de turma, que é fazendário, e diversas turmas que estão julgando esses recursos. Eu não sei se essa dúvida era exatamente essa, mas quando tu perguntaste ali sobre, acho que nós temos mais um minuto. Temos mais. Se é possível fugir, né, do leão, assim, o que eu penso sobre a Receita Federal? Se fez coisa certa ou errada, eventualmente você acaba caindo na malha. São muitas exigências e muitas verbas diferenciadas, naturezas de pagamentos variados. Inclusive, nós temos no site da Receita um conjunto de perguntas e respostas que você pode acessar lá e ver, né, como é que tributa, como eu devo declarar. E a gente pega exemplos, né? Comissão de rendimentos por depósitos bancários. Depois a gente pode falar um pouquinho no segundo termo. Omissão de rendimentos por movimentação financeira, né? Mas o fisco já não sabe tudo que as minhas movimentações? Sim, perante o mútuo. Nós temos alguns critérios que a Receita tem acesso direto, se ela quiser, se ela assim entender necessário. Por exemplo, depois a gente pode abordar a questão do PIX, né? Mas vai tributar o IR no PIX ou não? Qual foi a grande polêmica no PIX? Por que envolveu instituições financeiras de cartão de crédito e débito, né? Porque existe, como a colega contadora falou, que diversas obrigações ou convênios da Receita com órgãos públicos, entre eles entes federados também, e com instituições que são obrigadas a informar essas movimentações financeiras. Instituições financeiras, passou ali agora ficou nos 2.000 ainda? Ficou nos 2.000, antes eles queriam subir para 5.000. Pessoa física e pessoa jurídica era 10, ia subir para 15. Aí a polêmica voltou atrás e voltou para R$2.000. Se eu faço uma série de movimentações financeiras acima desses R$2.000, né, a instituição financeira tem que comunicar ao Banco Central e à Receita Federal, e aí começa a análise, chama lá no sisteminha da Receita, que teve muitas movimentações. Eu sei o quanto movimentou na conta corrente dele? Ainda não. A Receita não tem acesso direto a essa informação. Ela tem que passar por um procedimento interno. Primeiro, ela tem que, se você caiu na malha, o cidadão cai na malha, ele tem que responder, me explique aqui essa movimentação financeira, apresente extrato bancário. E aí começam as resistências. Não vou apresentar. Então tá bom. Faz o seguinte, tem um formulário aqui de autorização para que eu notifique a instituição financeira que você fez diversas movimentações bancárias e busque esse extrato. Entendeu? E aí, ok. Mas, se você cria esse obstáculo, o fiscal já não gosta muito, ele tem que fazer um formulário, um procedimento administrativo, ele tem que abrir um processo para poder notificar e receber isso. Então, eu já vi casos lá que o cidadão ele não quis, criou obstáculo, não atendeu a intimação. 30 segundos, doutor. E acabou levando multa agravada. Então, assim, o fiscal ele vai ter acesso de qualquer maneira. Você cooperando ou não. Coopera que é melhor, porque o resultado pode ser pior, entendeu? Tem um ditado que eu não vou dizer, né? Ficaria mais fácil para a pessoa realmente cooperar, né? Coopera que é melhor. Bom, melhor. O tema realmente é importante de ser abordado, é empolgante, por mais difícil que seja, é instigante. Então, eu peço licença às senhoras, acompanhem os senhores, para que possamos ir ao nosso intervalo. Podem acreditar que 1 hora já se foi. Nós vamos então sair para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar
Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. 16 horas mais 4 minutos, agora no horário de Brasília. Seguimos em frente com o nosso debate. Hoje o assunto é o imposto de renda. Hoje iniciou, portanto, a entrega junto à Receita Federal, um prazo que vai, portanto, de hoje, 17 de março, até o dia 30 de maio. Antes era 31, quer dizer, dá para confundir, doutora Alessandra, o prazo final para este ano, 30 de maio, mas antes sempre foi 31. O pessoal tem que ficar atento, prestar atenção, porque senão vai esquecer? Vai. Eu acho assim, eu achei assim, até eles alegaram, né, no debate que teve da Receita Federal, que esse prazo era porque era um sábado e que muitos contribuintes não iam executar, entregar essa declaração no sábado. Mas a Receita abre aos sábados? Não, mas funciona eletronicamente ao sábado. E é eletrônico. Então, eu acho que é uma coisa que o contribuinte tem que ficar de olho na data, porque ele está tão acostumado com o último dia do mês de maio, e ele corre o risco desse ano esquecer e pagar a tal da multa aí que o doutor Marcos falou aí, de 20% sobre o valor do imposto devido, ou R$165, mas aí tem que ser tem que ser muito pouco para ele esquecer, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que observar, essa questão do prazo. Uma outra questão também, doutora 30. Lorena, é a questão da pessoa consertar ali a sua declaração. Quer dizer, está acabando o prazo, perdi os documentos, deixa eu entregar logo, depois eu volto e faço ali uma modificação, acerto tudo. Isso é correto? Corre algum risco? Quer dizer, como é que seria essa? O ideal é que a gente entregue dentro daquele prazo previsto. No entanto, a gente sabe que, conforme a doutora Alessandra falou, a documentação é vasta, né, que a gente tem que apresentar. Isso sim é possível, a gente pode posteriormente apresentar uma declaração retificadora. E aí, nessa declaração retificadora, a gente apresenta todos aqueles outros elementos que a gente deixou, né, de apresentar no momento da entrega da declaração. Até falando em declaração retificadora, era um tema que eu, né, queria trazer também, é a questão da pensão alimentícia, né? Quem recebe a pensão alimentícia. Antigamente era tributado, o Supremo decidiu que é inconstitucional a tributação desse valor, o doutor Wesley, inclusive, falou essa questão da dupla tributação, né? Como você já tinha a tributação da renda daquele de quem paga, aquele quem recebe também pagaria de novo, seria um bis in idem, né? Que é pagar duas vezes pela mesma base de cálculo. E o que acontece? Essas pessoas que pagaram esse imposto em cima dessa base de cálculo, desse rendimento, que não é um rendimento, né? Que é um valor recebido a título de pensão alimentícia, ela pode pedir a restituição desse valor. Então, o que a gente pode fazer? Uma declaração retificadora, e aí quem faz é o contador, né? Que essa pessoa pode procurar um contador de sua confiança para que receba a restituição. Qual é o prazo, né? Até quando eu posso pedir? Eu posso pedir os 5 anos para trás, né, desse valor que eu paguei a mais. Então, ainda assim, por mais que naquele momento era correto eu declarar, eu ainda posso, fora do tempo, a destempo, mas ainda dentro do prazo daqueles 5 anos, fazer uma retificadora também para solicitar uma restituição de um valor que eu paguei a mais que foi declarado inconstitucional, que é o PERDECOMP. Então, a gente faz a retificadora. Essa é informação de ouro, né? Não, doutor? É uma informação de ouro, porque você acha que quando você vai fazer a retificadora você vai pagar, mas algumas vezes, em algumas ocasiões, você pode receber. O que você pagou, né? Você vai abater, então assim, tem dado uma restituição interessante aí de pensão, né? De quem recebe pensão. E tem dado uma restituição significativa, porque além de eu tributar, eu tributei esse imposto na época, mesmo tendo escola de filho, não sei o que, eu ainda paguei imposto e ainda paguei a mais e ainda tive algo, igual ela falou, tive ainda mais a recolher. Então eu recebo para trás, né, e ainda o que eu paguei de DARF lá, sei lá, deu R$1.000, R$2.000, aí eu vou restituir todo esse valor corrigido pela CLT, pela Selic. E o ideal é que realmente se procure um contador, por quê? Porque além da retificação, ainda tem que enviar, né, o PERDECOMP, que é o pedido de restituição desse valor. Compensação. Então, como, né, são muitas obrigações acessórias a serem preenchidas, eu acho que o ideal realmente, nesses casos específicos, é procurar um contador, um profissional,
para que auxilie e você consiga reaver esse valor que foi pago em decorrência de uma lei julgada inconstitucional pelo Supremo. Doutor Marcos, quer dizer, uma declaração retificadora, ou seja, eu fiz ali a minha declaração, entreguei sabendo que vou ter que fazer a retificação porque ela foi incompleta. Quer dizer, essa manobra minha, que está dentro da legalidade sem nenhum problema, mas de alguma forma o leão abre mais o olho em cima de uma declaração retificadora ou leva de forma normal quando ela chegou, quer dizer, não vai ser aprovada, mas rapidamente a pessoa fez a retificação. Quer dizer, o leão fica mais atento ou leva dentro da normalidade? Então, o leão ele leva dentro da normalidade. Não tem problema algum? Não tem problema realizar essa retificadora. O único problema que você tem que se atentar é se você recebeu alguma autuação. Porque a retificadora ela tem um caráter de denúncia espontânea. Você vai espontaneamente fazer o conserto ali fazer os ajustes, exatamente. Então, antes de ser notificado. Depois não. Ou seja, se o leão já te mordeu, você não pode mais retificar. Eu peguei um caso, inclusive, que foi muito interessante, que o contribuinte ele fez a retificadora após ser autuado. Mas tem um prazo, então, para o leão, de alguma forma, notificar, quer dizer, autuar. Sim, sim. O leão é aquela questão que a gente fala dos 5 anos, de guardar toda a documentação por 5 anos. Dentro desse período, o leão pode vir? O leão pode entrar e te autuar. Dica aqui. Exato. Nesse caso, é muito importante, após o envio da declaração de imposto de renda, você, no dia seguinte, você já sabe se caiu em malha fiscal. Porque ele já cai a pendência, sim. Aí ele já te dá uma pendência. Então, às vezes, a gente faz a declaração de imposto de renda, igual o doutor Marcos falou aí, eu faço a declaração e esqueço. Quando eu vou ver, eu já recebo uma notificação em casa. Ah, olha, está inconsistência no plano de saúde, o valor de plano de saúde. Tinha uma previdência privada num valor que você não declarou. O aluguel que você esqueceu, não sei o quê. Então, assim, ele vai e te manda vários questionamentos. E aí você responde aquele notificamento, igual o doutor falou aqui também, o doutor Wesley falou. Então, eu respondo tudo isso. Se eu acompanho a minha declaração durante o ano até a restituição e mesmo assim, até a análise, mesmo assim eu corro risco ainda da Receita, às vezes, voltar para questionar alguma coisa. Não necessariamente eu estou 100% isento, mas quando eu já estou análise, recebo restituição, eu já estou um pouquinho menos risco de ter alguma coisa errada. Mas eu tenho que constantemente, gente, acompanhar a minha declaração de imposto de renda, porque de vez em quando a Receita, até depois de pago restituição até alguma coisa, ela questiona alguma coisa no seu imposto de renda. E se eu olho lá e vejo pendência, ele já fala malha, já fala pendência, já fala o motivo, já diz o que está chamando a atenção ali deles. Excesso de despesa médica, por exemplo, vou te dar um exemplo. Ano passado eu tive, mandei e tinha caído a minha impendência em malha. Aí eu fui olhar minhas despesas médicas. Aí eu falei, caramba, tem um monte de clínica médica, mas de estética, né? De coisa. Eu falei, gente, eu vou tirar isso. Aí fui lá na clínica, perguntei, vocês declararam, mas esse serviço não é médico. Aí fui lá na clínica, perguntei, vocês declararam essa nota? E essa nota não dava não podia eu ter usado, né? E na época eu não olhei, como só era médico, não olhei os detalhes da nota. Aí fui na clínica, excluí, retifiquei minha declaração e pronto, já saí da malha. Se eu tenho essa oportunidade de interferir, corrigir algum dado, é a melhor coisa, dos melhores mundos. Se eu não tenho, eu vou esperar ser notificado, mas aí pode ser 1 ano, 2 anos, eu não tenho tempo de ficar acompanhando isso também. Então, assim, é muito importante o acompanhamento após a entrega do imposto de renda. Tem muita gente que me liga após o imposto, eu já estou em malha, eu já saí, eu já fui processado, como é que está a minha declaração? Então, é esse acompanhamento, eu aconselho todos os contribuintes fazerem também. Além de guardar a documentação durante todo o ano calendário para poder fazer a declaração seguinte, né? Porque você tem que fazer uma organização, né? Para guardar os documentos que podem ser deduzidos no imposto de renda, aqueles que são considerados para fins de tributação ou não, para passar bacana para o contador e não cair na malha, né? Tem outro detalhe também que eu gostaria de colocar aqui com os senhores, mas antes de colocar esse assunto,
doutor Wesley. Quer dizer, essa questão hoje da reforma, ou seja, hoje a incidência do imposto de renda sobre juros, sobre capital próprio, enfim, são uma forma de remuneração paga por empresas a seus acionistas, ou seja, são calculados com base no capital social da empresa e no lucro líquido do período. Como é que a gente pode entender esse... A gente comentou um pouquinho no primeiro momento no início. Sobre o tema. Ele já sofreu uma pequena reforma. O governo tinha apresentado em 2023 um projeto de lei para extinguir esse mecanismo de distribuição de isenção dos juros sobre capital próprio, que é distribuído aos sócios acionistas que investem, né, na empresa, né, dentro do seu capital, e tem ali os juros decorrentes desse investimento, digamos assim. E aí é uma forma de remunerar, né? Então, tudo que for maneira de remuneração, natureza de remuneração, seja direta ou indireta, acaba tendo a incidência do imposto de renda, mas a lei diz que, nesse caso, vou isentar por questões políticas, isentou como a distribuição de lucros e dividendos, que é um incentivo também, né, para a empresa, para o trabalhador. Na verdade, ele é o empresário, aí ele está ali, já contribuindo e pagou todas as... o que é considerado lucro, dividendos, né? Ele teve uma receita lá de 1 milhão, pagou imposto por esse 1 milhão, e pagou todas as obrigações acessórias ali, mensais, folha de pagamento, todas as despesas, impostos, tudo, e sobrou um lucro no final daquela operação. Então, ele tem 1 milhão, sobrou 500 mil de lucro lá. Ele pode pegar esse lucro e entrar como isento não tributável na pessoa física dele. Uma vez que a pessoa jurídica já efetuou esse pagamento. Só para ficar mais claro, assim, uma linguagem mais técnica para vocês. A colaboração, porque esse mecanismo, entre outros, ele vai atendendo às necessidades, né, das empresas, da sociedade em geral, né? Então, assim, para não ter aquela tributação pesada, criou-se esses mecanismos. Porém, o que se viu ao longo das décadas foi um sistema tributário agressivo, né, muito com quem ganha menos e quem ganha mais ser mais bonzinho, digamos assim. Mas a gente tem aquela percepção de que, quero tributar os ricos e deixar os pobres sem tributar, vamos... Né, mas essa discussão acontece no Congresso, doutor. E diariamente, e vai vir com a questão do imposto de renda. Mas o que nós temos que ter em mente é que o sistema atual, que já foi alterado, ele vem trazer um pouquinho mais de suavidade, um pouquinho mais de equidade e igualdade nessas relações e nos recolhimentos, porque, não sei se você acha justo, mas quem recebe 100 mil reais por mês ou 50 mil reais deveria recolher mais. Acho que a lógica é, todos nós somos a favor disso. Quem recebe menos, 10 mil reais, recolhe menos. Nós temos uma faixa para que isso aconteça. Só que, na prática, esses mecanismos, pessoa jurídica, distribuição com isenção... já teve um colega lá que pegou a distribuição de lucros e dividendos da empresa de 1 bilhão isento. Então, assim, 1 bi isento de imposto de renda, porque tributou na pessoa jurídica. Ok, nós não somos contra quem ganha bem, mas o sistema ele não está tão adequado, e por isso que vem esse apelo, o governo vem com uma certa legitimidade buscar essas alterações, e a reforma tributária, que desde 2019, que nós viemos conversando aqui na Rádio Justiça, em que nós acreditávamos, pelo menos o grupo lá da OAB do DF, aqui, a participante também a doutora Lorena, vem trazer essa melhoria nesse aspecto prático. Por quê? Vamos pegar uma prática aqui. Um advogado que recebe, sei lá, vamos pegar os advogados que estão na Rádio Justiça, que recebe um prolabore, sócio, um prolabore, um sócio, advogado que recebe um prolabore de 5 mil reais. Ok, vai recolher sobre os 5 mil reais. E depois nós temos a distribuição de lucros e dividendos, que daí ele vai recebendo lá 200, 300, 400. E aí o mundo de quem consegue trabalhar bastante, mas também de quem tem os benefícios. E não vai incidir toda a tributação que já incidiu na pessoa jurídica. Essa é
Porque também é alta a tributação da pessoa jurídica. É alta, hoje mas, ela vai aí, por exemplo, uma empresa num faturamento desse, Pra vai compensar, pagar né, 24% de essas imposto, Agora, 16% o mínimo. Então, vamos considerar que é o seguinte, eu não sei como é que está hoje essa pesquisa ou essa realidade. Até 2015, 2016, haviam pesquisas que, sei lá, 70%, 80% da população ganhava abaixo de 10 mil reais. Era, acho que, salvo engano, Era muita 89% da população. 9% a 10% recebia de 10 a 20 mil reais. Isso eu estou falando até 2015, não depois da pandemia e da atual correção. E apenas 1% recebia acima de 20 ou 30 mil reais. 1% da população brasileira. Então, sim, se nós formos considerar essa desigualdade, que hoje provavelmente aumentou essas faixas de valores, mas também não se aumentou tanto assim, não só a faixa, mas como as pessoas beneficiadas, ou as que ganham sobre esses valores. Nós temos, sim, obviamente, que trabalhar para um sistema mais justo, que a reforma trouxe aí, a questão, né, dos valores que possam ser considerados aí para fins do imposto de renda, que precisava atualizar, fazia quantos anos? A faixa de isenção, acho que é mais de 10 anos? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos sem atualizar o valor 10. que ganhava era R$1.000 e alguma coisa, e eu tinha que declarar e recolher. Aí aquele que estava ganhando 100, eventualmente recolhia bem menos nessa situação. É desigual, mas o sistema ele é complexo e é difícil de explicar para quem não conhece tanto a parte técnica, que é difícil o apelo político pegar também sobre essas situações, porque você paga gasolina, o imposto sobre o consumo no Brasil era enorme. A gasolina que o pobre paga é a mesma gasolina que o rico paga. Ela não tem diferenciação nesse sentido, né? Então, o imposto sobre consumo aqui no Brasil nos sufocava. A reforma veio para tentar ver se em 5 ou 10 anos, que é uma transição, melhora esse ambiente. Então, eu acho que é justo, às vezes, né, as nossas considerações em relação a isso, mas tem vezes pessoas que defendem até os ricos sem saber que está defendendo o rico, né? Não está defendendo o seu ali, enfim, ou se considera rico também o seu. Isso. Deixa eu colocar também um assunto aqui que é extremamente interessante e que está na boca do povo, né? Ou seja, muitas pessoas que têm, portanto, o abatimento do imposto de renda no seu contra-cheque, no caso dos servidores e empregados públicos, e por que não também na iniciativa privada, o pessoal às vezes vê ali pagando X, o desconto de X no imposto de renda no seu contra-cheque. Aí quando chega um período como esse, tem que declarar imposto de renda, tem que pagar de novo. E as pessoas ficam, de certa forma, doutora Lorena, doutor Marcos, doutora Alessandra, doutor Wesley, ficam realmente bastante incomodadas com isso. Mas por quê? Eu pago e tenho que continuar pagando? Por que tem que ser assim? É uma questão interessante, né? Até Lorena. o doutor Wesley trouxe aqui que o imposto de renda, ele é um ato complexivo, né? Então, a gente tem as retenções na fonte. Por quê? Porque a fonte pagadora, quer dizer, ou o ente público ou o ente privado, que tem lá, né, seu trabalhador com carteira assinada, ele tem uma obrigação acessória, que é de reter todo mês aquela parcela do IR-fonte que ele é obrigado por lei. Então, portanto, durante esses 12 meses de recebimento de remuneração, tem esse desconto no contra-cheque, que é essa obrigação acessória do ente, né, da pessoa jurídica, de reter na fonte já um percentual que será abatido no final do ano no imposto de renda, ou, enfim, na verdade, vai fazer a declaração de ajuste. A nossa declaração, inclusive, já se chama Declaração de Ajuste Anual. Por quê? Porque durante os 12 meses a gente teve retenções na fonte, pagamentos de ganho de capital. Então, essa declaração que a gente vai realizar no exercício seguinte ao do fato gerador, ela vai conter todas essas informações e no final, para quem faz aquele modelo completo, ela vai ter o cálculo do imposto devido ou da restituição a partir de todas as informações. Dele, de Doutora vários Alessandra. contribuintes, é o seguinte: por que eu sou um assalariado mensalista
ganha o mesmo valor mensal e tem a alíquota que vem de 7,5% a 27,5% de imposto, e mesmo assim chega no final do exercício eu ainda tenho que pagar imposto de renda. Foi um questionamento de uma filha minha, que é o primeiro salário dela da vida. Ela ficou revoltada. Mãe, como assim? Eu não consigo entender. Você tem que me explicar como que chegaram nesse cálculo. Então, assim, na verdade, são fatores, vários cálculos, né, que até mesmo no caso de alguns funcionários públicos, a gente tem a base de cálculo na hora de calcular, como eu calculo folha também, então eu consigo explicar melhor, porque a gente calcula a folha de pagamento também. Então, são informações na hora da retenção. Por exemplo, se eu coloco que você tem filho menor de 24 anos, aí eu tenho um valor, uma taxa de dedução do imposto de renda. A soma, tem alguns rendimentos que você tem no final do ano também, que são tributáveis, outros não. Então, sempre dá esse ajuste que ela está falando, sabe? Então, assim, a alíquota eu tinha que calcular ali mensalmente, direitinho. E, às vezes, como a folha de pagamento, quem elabora a folha de pagamento da pessoa, ela vai elaborar só aquela alíquota, ela põe uma vez só. Então, eu coloco lá, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, eu tinha uma tia enfermeira que tinha 4 empregos. Cada um das rendas dela tinha uma alíquota de imposto de renda. Só que, no final, ela pagava horror de imposto de renda, ela ia morrer, ela falava, meu Deus do céu, pagar esse imposto, aí ela pagava ainda 40 no final do ano. Por quê? Eu tenho uma renda lá mínima, eu estou na faixa de 7,5% nesse emprego. Aí eu trabalho à noite no outro hospital, aí eu tenho também 7,5%. Só que quando eu somo todas as rendas, essa alíquota era 27,5%. Então, assim, acontece muito isso na previdência privada, lá quando eu recebo rendimentos da previdência privada, que eu falo, já paguei. Eu tenho contribuintes que são aposentados, e aí quando eles vão receber, eles ficam revoltados, falam, gente, Alessandra, eu tive 500 mil para receber agora, depois que eu aposentei na minha velhice, era meu saldo. E aí ele pagou X, já foi retido na fonte lá, X do imposto dele. Quando a gente vai calcular que ele tem que pagar mais, o cara fica louco, fala, eu tinha que saber disso, eu tenho mais 50 mil para pagar, eu estou desesperado, eu já gastei o dinheiro, eu já fiz tudo. Então, assim, são ajustes realmente que às vezes quem elabora a folha de pagamento ali, ele jogou uma alíquota, né, daquela situação do cadastro inicial. Joguei uma alíquota, e aí eu vou deduzir o filho, vou deduzir filho de menor, até 24, que é universitário e tal. Depois esse filho deixa de ser universitário. No sistema, às vezes, ainda tá que ele é universitário. Então, assim, aí são detalhes que vai gerar esse ajuste do imposto de renda. Mas... Eu não lembro a faixa de... A partir de quando incide os 27,5 mesmo? Eu não vou lembrar aqui não, mas eu posso dar uma olhada. Porque o que a gente está falando ali, aqui a tabela da pessoa jurídica, ela geralmente é 15%, né? Por isso que se cria uma pessoa jurídica para prestar um serviço ou, enfim, geralmente... E ela começa lá... E aí você tem um benefício da alíquota reduzida na pessoa jurídica. Mas se você tributa também a pessoa física e a jurídica, nós vamos ter duas alíquotas, entendeu? Então, assim, é uma... 27.000 acima de 4.664. Então, assim, quem ganha acima de 4.060 vai a alíquota 27. Quando você está com a pessoa jurídica para fazer aquela distribuição de lucros, dividendos, ou o JCP que a gente conversou, você vai ter a alíquota dos 15% da pessoa jurídica. De regra geral, tem as outras exceções. Então, assim, quando vai distribuir para a pessoa física, obviamente os contribuintes vão protestar, mas eu já recolhi 15%. O cara que recolhe 27,5%, agora vai recolher mais 27,5% ou mais uma outra alíquota adicional. Então, o debate vai se criar muito forte no Congresso, como já em outros momentos, sobre de como vai ser tributado, vai ser 2 vezes tributado, né, a renda daquela... Né, é pro labore, o rendimento da empresa é considerado... Entendeu? Assim, são debates riquíssimos que os profissionais vão... né, dar esse suporte para que os agentes políticos possam, os representantes do povo, dizer se é que a gente quer isso aqui dessa maneira ou não. Eu acho que o susto também do contribuinte, muitas vezes, é que ele tem outras, que a gente explicou aqui, né? O que é o imposto de renda? É o aumento, né, do patrimônio. Então, e aí, às vezes, fica feliz, né? Aumentou o patrimônio. Às vezes você tem aluguel, você tem um aluguel que você declara de recebimento, né? Então acaba que no final o imposto de renda vai aumentar,
tanto com relação ao diferencial de alíquota, né, dos recebimentos de remuneração, proventos, mas também com outros, né, outros tipos de fonte de renda que você obteve naquele ano, como aluguel, por exemplo, né, porque muitas vezes a pessoa fala, recebi aluguel, mas não sabe que tem que pagar imposto de renda sobre, né, aquele ganho que ela obteve naquele ano. Então, às vezes o valor que ela recebe de aluguel nem dá para pagar o imposto de renda. É menor do que eu tenho que pagar. Soma tanto, aí a alíquota dela sobe tanto por causa daquela renda. Eu estou entendendo, doutor Marcos, se o Brasil tivesse, se fala muito, né, nas questões que geralmente a população em si não tem o devido conhecimento, se fala muito na questão da educação. Sim. Caberia, portanto, ter nas nossas escolas uma educação tributária para a pessoa entender o que vem a ser essa questão do imposto de renda. Além disso, ter também nas empresas, obrigar as empresas, num determinado período do tempo, em determinada quantidade de horas, passar para o seu empregado, que tem a obrigação também de comparecer sobre essa questão do imposto de renda, para ele não pegar o seu contra-cheque lá e não entender por que está descontando. Quer dizer, caberia realmente no nosso país de tamanho continental esse tipo de educação? Com toda certeza, até porque todo mundo paga imposto. É uma coisa que ninguém está à parte disso, ninguém deixa de pagar. Por exemplo, quando você compra alguma coisa no mercado, você está pagando um valor que está inserido. Comprar um pãozinho está pagando. Comprar um pãozinho pagou. Então, se é algo que todas as pessoas vão estar sujeitas, seria algo que todas as pessoas teriam que ter um conhecimento básico. A reforma tributária, inclusive, foi algo bem interessante quanto a isso, que ela veio com o propósito de simplificar a tributação. Porque, de fato, o Brasil tem um sistema tributário muito complexo. A gente fala nós estamos falando aqui só do imposto de renda, mas tem diversos outros tributos que muitas vezes a gente não sabe nem para onde correr. E a cada segundo se gera não sei quantas leis novas aí, né? Sim. A legislação... Já tem umas 570 artigos. Atos infralegais, instruções normativas, portarias. 76 artigos, não foi? O pessoal reclama, tem 500 artigos, a lei complementar, que trata sobre a regulamentação da reforma. Mas eu sou um pouco otimista, né? Eu gosto de ver o otimismo. Porque se você for considerar que, eu não sei como é que vai ser as legislações específicas dos entes federados, estados e municípios, mas se nós temos 5.570 municípios, suponhamos que 3.000 são os mais usuais, e mais 27 estados aí, Distrito Federal, nós vamos ter mais de 3.500 legislações sendo extintas, digamos assim. Então, em prol de uma de 500 artigos, que vai dar todas as diretrizes, depois só vai na lei local verificar o que... Né? A ideia é essa, simplificar. Então, mas como é que nós vamos simplificar com 500 artigos? Sim, mas nós estamos extinguindo mais de 5.000 legislações. Quais são os ganhos? Então, a gente está focado muito... Claro que vai ter um acréscimo de... isso é inegável neste primeiro momento, nessa transição, nessa implementação de aumento de litígios administrativos e judiciais. Isso nós vamos ter, porque até entender esse novo sistema, é um novo sistema, nós passamos mais de 50 anos aí, talvez, com o sistema atual, e você mexer numa regra, num sistema de operação de todos cidadãos, empresas, né, impacta realmente. Então, nós vamos ter um acréscimo de litígio, talvez uma curva agora, mas depois aí, né? Então, assim, o profissional da área de tributária, o contador, vão ter muito trabalho, né, vão ser muito procurados, mas a expectativa é justamente essa, que comece a diminuir esse excesso de litígio, que hoje é muito grande, né? Sem reforma tributária, nós temos os maiores clientes do Poder Judiciário são os entes federados com execuções fiscais, os contribuintes sendo executados, juizamentos diários por demandas da área tributária, né, questionando o recolhimento, município que eu prestei o serviço ou que eu estou inscrito, né? Qual o ente federado, qual o estado que eu tenho que recolher o semestre? É esse aqui ou aquele lá que está recebendo? Destino, origem? Então, a reforma tributária ela veio para dar... Nós não estamos nos atentando, que é o seguinte: nós já temos um alto grau de litígio enorme.
né? E aí os críticos diziam o seguinte: a reforma tributária, a gente pode diminuir os litígios só trabalhando questões de leis complementares, obrigações acessórias, pode ser, e deve ainda, porque se não trabalhar isso, nós não vamos ter diminuição de litígio, né? O imposto de renda continuou, não foi extinto, e não vai ser extinto, né? O que foi extinto é o ICMS e o ISS. Foi extinto a PIS e COFINS, que é aquela loucura de vai, né? Então, IPI, daqui a pouco também. Então, alguns tributos continuaram, tributação não mudou, o município vai estar competente para cobrar ITBI, IPVA não, IPTU, o Estado, IPVA, né, ITCMD, né, o Estado continua com as suas obrigações. Mudou o imposto sobre consumo, que é o que basicamente dava problema. Agora nós vamos o quê? Grandeza da renda. O consumo é uma grandeza a ser tributada pelo Estado. A propriedade é outra grandeza a ser tributada pelo Estado. Agora, o próximo passo é a renda. Então, a renda que mais pega hoje para o sistema tributário, que já está vendo com as suas acomodações. Agora, lógico que a gente não quer começar a ganhar dinheiro muito e querer recolher mais, ser obrigado a recolher mais. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter que encarar essa realidade do Brasil, dessas desigualdades, como foi encarado na reforma tributária, de uma maneira que não se pode dar crédito só ao governo que apoiou, muito pelo contrário, né? Os projetos de leis que desaguaram nessa aprovação no governo Lula, iniciou-se no governo dessa última leva de projetos, né? Porque foram várias durante décadas, mas iniciou-se no governo do Bolsonaro. Então, o Congresso, nas suas alterações de composições, atuou bastante, as instituições. Então, foi um conjunto de esforços que resultou nessa necessária reforma, no meu ponto de vista. Agora, simplificação nós vamos ver na prática, né? Que é o que todo mundo teme. Nos prometeram isso, pelo menos, né? Eu entendi uma coisa quando você falou aí de para a educação, né? O que se você aconselharia, né? Que tivesse aí, falou para o doutor Marcos, eu queria aproveitar no imposto de renda, lembrar, doutor Walter, que a dedução de instrução e educação só é R$ 3.561. Mas se eu pago 10 mil de Se eu pago 10 mil de escola, de creche de menino, que é R$1.000 ali a creche, eu gasto 12 mil no ano de escola, eu só posso deduzir 3.561. Teria uma explicação? Uma coisa que eu acho que poderia mudar, isso está na legislação, é o permitido, por exemplo, médico tal, é independente do valor, igual ele colocou aqui, o doutor Wesley colocou, é independente do valor, eu tenho psicólogo, médico, dentista tal, independe. Agora, instrução, e hoje é um fundamental, né? Eu pago caro e não consigo deduzir nada do meu imposto de renda, só declaro mesmo aquele valor. Que aí também, para os contribuintes, é uma coisa que eu tenho que ter cuidado na malha fiscal também, porque eu, às vezes, pago lá 100 mil de escola de menino, ou então, vamos pôr menos, 12 mil, e minha renda não está compatível, eu estou ganhando 30. Fica muito próximo o que eu gastei com o que eu ganhei e só deduzi 3.500, né? Então, assim, tem que ter esses cuidados, que às vezes também tem a renda da esposa, tem outras rendas, tem o pai que ajuda até hoje, né? Ajuda a família a sustentar os filhos. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. E o que a Receita está de olho é nisso. A Receita, eu acho que hoje ela está mais de olho na evolução patrimonial. Quanto que tem evoluído o meu patrimônio, quanto que eu ganho realmente do que quanto que eu gastei. E aí ela compara, peraí, eu ganhei X, gastei Y e ainda adquiri carro, bens, não sei o quê. De onde veio essa outra renda? De onde veio a capacidade financeira de adquirir essa casa lá? Então, eu declaro lá uma casa nova, comprei uma casa na Ceilândia, uma casa nova e não está compatível com a minha receita. O pessoal diz, não, eu quero receber não, aí eu tenho que colocar lá que foi financiado, estou pagando em 240 vezes, é minha casa, minha vida. Então, assim, esses detalhes que eu acho que na hora de elaborar um imposto de renda, que tem que ser conversado, porque às vezes a pessoa, comprei minha primeira casa, tô lá e vou declarar minha primeira casinha. E aí vou e só declaro o valor cheio lá, que a minha casa custou 300 mil. Mas no fundo eu não tenho renda.
para isso. Eu não coloquei empréstimo, não coloquei dívida, não lancei doação, dívida, né? não lancei que meu pai me deu um pouquinho de dinheiro, que meu irmão. Então, assim, Não ganhou na Mega Sena. Isso que eu ganhei na Mega Sena, eu preciso explicar tudo. A declaração, ela tem que ser muito cautelosa. É um momento em que realmente eu estou contando a minha vida. E eu, às vezes, pergunto pro meu cliente: você sabe o que colocaram no seu imposto de renda? Ele fala: não. Você já conversou com seu contador? Assim, eu gosto, e às vezes é a época que eu mais trabalho e que eu mais gosto de trabalhar, porque essa conversa de explicar: peraí, ó, você está ganhando tanto, peraí, como é que foi isso aqui? Como é que você adquiriu esse carro? Ah, meu pai vendeu um carro que estava no nome dele, me deu uma entrada, não sei o quê. Essas explicações que a gente precisa ter no imposto de renda, que às vezes falta conhecimento da pessoa que está executando. Mas não é só colocar a informação, tem que provar. Não, claro, se necessário um carro, for. Não se necessário for. Aí eu só provo se eu cair em malha, se precisar. Né? Deixa eu aproveitar também esse tema, jogar esse assunto aqui que foi colocado, que é importante também, sobre as moedas digitais. Esse ponto, ou seja, quem pensa que o leão não vai atrás de moeda digital, está equivocado, doutor Marcos? Então, a grande discussão é porque as moedas digitais, elas são ou não rastreáveis, se elas são ou não. O leão, em tese, ele vai atrás. Se ele vai encontrar ou não, que é a grande dúvida, a grande questão das moedas digitais. Ele vai tão atrás, né, que na verdade agora nessa pré-preenchida já vai vir bastantes informações que não constavam. Tem mudado bastante. E muitos contribuintes achavam que vamos aplicar no exterior, que é o lugar que está dando dinheiro, né? Vamos comprar bens no exterior. Vai vir tudo informado já esse ano. A Lorena tinha uma questão do exterior aí que ela queria colocar. A questão também é a questão da criptomoeda, porque por mais que a gente não tenha uma legislação que regulamente a criptomoeda, ela não deixa de ser um acréscimo patrimonial. Então é a mesma coisa do crime, né? Eu cometo um crime, vendo drogas, enfim. Ela não quer saber o produto da arrecadação ali, ele quer saber da renda. Se é lista, a única diferença é a multa que tu vai receber, talvez. É lícito, mas não deixa de ser uma renda, né? Então, por mais que a gente não tenha uma regulamentação de criptomoeda, porque eu acho que já está vindo aí, não deixa de ser uma renda e um ganho de capital, um ganho, um bem, e você vai declarar ele porque houve um acréscimo patrimonial. Então, a dificuldade, hoje, a dificuldade tá realmente em rastrear, né, essas criptomoedas. Mas eu até informei aqui que hoje o Brasil ele tem convênios com instituições estrangeiras que já é possível detectar, claro, não é o mundo inteiro, né, as contas bancárias dos contribuintes que estão fora. E a questão que o Dr. Wesley trouxe aqui é uma decisão do Supremo, que aqueles aposentados que estão recebendo a aposentadoria fora do Brasil, antes eles tinham que pagar uma alíquota de 25% do imposto. E o Supremo declarou inconstitucional agora essa alíquota de 25%, por ferir um princípio da isonomia, da igualdade. E aí o que vai ser feito? Bom, se declarou inconstitucional, eu não tenho mais lei, né? 25% era a alíquota. E agora o governo vai ter que legislar, vai ter que editar uma nova norma para definir uma alíquota para esses aposentados que residem no exterior, mas estão recebendo um rendimento do Brasil, né? Então, de aposentadoria. Então, essa foi uma das alterações também que a gente teve no órgão, né, no Supremo Tribunal, que foi julgado acho que em 2024. Então, eu acho que é isso, né? A da criptomoeda é muito interessante, né? Porque eu acho que é o Brasil inteiro hoje. Mas aí é uma proatividade em que o contribuinte, Walter, fala com a contadora. Estou aqui, declaro. Mas e quando ele não informa, não passa os seus gastos aí também? Tem problema, porque você declara lá que você ganhou 15 mil reais mês, 20 mil. Ele não declara a movimentação. E aí gastou no cartão de crédito 60, 80 mil reais. Aí chega no final do ano aponta, as administradoras informam, né, tem as DECREDs, acho que mudou agora o nome também, não sei. É DECRED, né? São os documentos oficiais que cada instituição tem que comunicar. As instituições financeiras, bancos, cartão de crédito, débito. E aí você pode cair na malha para justificar como é que você recebeu. Eu recebia 15 mil e gastou 60, 80 mil nos cartões de crédito. E é muito comum, né? O acréscimo desses valores
por exemplo, uma empresa que paga do seu sócio o cartão de crédito pessoal dele, ele recebe lá um valor de Prolabore, deduz, informa, Prolabore, está tudo redondo. Mas aí tem a surpresa dos gastos do cartão de crédito. A Receita olha, cruza os dados, diz, tem uma movimentação estranha aqui, como é que funciona? Aí ele vai dizer, não, olha só, aqui foi a empresa que pagou para mim. Ela, tá, já vi casar, então foi uma remuneração indireta, então vou tributar esses valores aqui que tu não declarou. Entendeu? E aí a omissão do rendimento, às vezes a gente acha que está afastando, mas está ali criando mais um problema, né? Porque tem que declarar e a Receita tem essas informações. Aqui eu te falei antes ali sobre as questões de ter acesso a essas informações ou não. O sigilo fiscal, né? Você tem a movimentação financeira, ele tem um sigilo fiscal. Ele tem um sigilo da sua movimentação financeira. Então o fisco não, perdurou durante muito tempo, se ele era constitucional ou não, ele ir nas instituições financeiras e pedir as informações dos seus clientes, dos contribuintes. E aí caiu pela constitucionalidade, sim, o fisco pode, mas não é o fisco do nada já ele vai, intima e resolve, foi o que ele falei. Ele primeiro intima você, né? Se ele vê suspeita de algo a mais, ele até faz de ofício, mas você é intimado para apresentar os extratos bancários, doutor Robson, porque suas movimentações são altas. Aí o senhor vai dizer, não quero apresentar, porque o senhor sabe que metade o senhor declara, outra metade não, eles vão descobrir. Então, tem lá a opção, você recebe um documento da Receita e diz, autorizo acesso às minhas movimentações ou não autorizo. Se botar não autorizo, foi o que eu falei antes, colabora, coopera, porque o fiscal ele acaba tendo mais trabalho, é um pouquinho mais, né? Mas é um pouquinho, daí ele tem que abrir um processo. Em vários casos eu vejo de multa agravada. A multa hoje está no 75%, né? 75% sobre o valor da grandeza, se você não recolheu de forma indevida, ou omitiu a Receita Federal, no caso. Nós temos aí a legislação que pode agravar essa multa e tem a multa qualificada. A multa qualificada é quando há uma possível fraude, né, sonegação. A multa agravada é quando não atende às intimações. Então, você pode ter a multa agravada, e aí essa percentual de multa qualificada para 150, a multa agravada pode chegar a 220. Claro que teve uma legislação que penaliza dos 150, vai para 100% agora. Então, retroatividade benigna aplica ali. Mas você vai receber a intimação e um bônus. E o doutor me fez lembrar de uma coisa muito importante aí, na distribuição de lucro lá, que a gente falou várias vezes. Sim. Se eu tiver dívida com a Receita, alguma coisa, se a empresa foi inadimplente, alguma coisa, esse valor vira tributável. Então, tem que ser uma distribuição de lucro, uma contabilidade muito bem feita da empresa também, que você acabou me fez lembrar, que não é simplesmente eu faturei, paguei, distribuo tudo. Não, eu tenho que ter uma contabilidade compatível com conciliação bancária de todas as informações para que aquilo que seja lucro mesmo, e eu tenho que estar em dia com as minhas obrigações fiscais, porque se eu não tiver em dia com as minhas obrigações fiscais, esse valor que eu lancei como distribuição de lucro isento não tributável, ele passa a ser tributável não só no imposto de renda, mas também como na Previdência e em todas as outras coisas. Então foi até bom você lembrar isso. Você regular. Vamos fazer o seguinte, o nosso tempo já está esgotando. O tempo voa, né? Quando o assunto realmente pega fogo, no bom sentido, né? O tempo voa. Eu calculei primeiro 3 minutos, depois tive que baixar um pouco mais para 2, agora estou em 1 minuto e meio. Eu começo com a senhora, doutora Lorena, para a senhora colocar o que a senhora desejar aqui no nosso debate, por favor. Acho muito interessante, assim, para fechar, né? O que eu acho interessante agora para imposto de renda de 2025? Deduções de educação, né? Lembrar que a gente tem um teto de 3.500 e alguma coisa, né? Salvo engano. Idiomas, aulas de dança, artes, nada disso é dedutível. Nós temos hoje um rol taxativo de ensino, creche, ensino médico, filhos, né, faculdade até 24 anos. Então, lembrar com relação à educação que nós temos esse teto e também alguns ensinos que não são dedutíveis, principalmente idiomas, né, que hoje acho que muitos pais pagam. Com relação à saúde, o que eu tenho para falar é com relação
a pensão alimentícia, né, para aquele que recebe pensão alimentícia, para que hoje não é mais tributado, e para aquele que pagou, né, que ele tem 5 anos para pedir para trás restituição. Então, é possível fazer uma declaração retificadora e entrar com pedido de compensação restituição. Com relação ainda à saúde, também lembrar, né, que não é mais necessário ingressar com um pedido administrativo, caso o contribuinte entenda que tem direito à isenção por algum tipo de moléstia, né? Ele pode socorrer e ir direto ao judiciário para requerer essa isenção, e também lembrar das verbas indenizatórias, né, que recebeu no decorrer do ano, que elas são isentas de imposto de renda. Obviamente, talvez aí ele precise de um profissional do direito, porque no nosso judiciário há uma grande discussão com relação ao que é natureza indenizatória, o que é natureza remuneratória. Então, entendo que seria pertinente também consultar, mas lembrar que essas verbas também estão isentas de imposto de renda. Acho que é isso. Perfeito. Doutor Marcos, por favor, também 1 minuto e meio. Eu acredito que foi um debate muito, muito técnico para ser resumido em 1 minuto. Então, 1 minuto e meio. Então, o que eu gostaria de fazer aqui era só alertar novamente ao contribuinte que desse ano o prazo final não é mais dia 31 de maio, sim dia 30. Então, isso é um detalhe importante, um detalhe que tem que ser observado. Além disso, se restar qualquer dúvida quanto a alguma despesa, se é dedutível ou não, procurar um profissional qualificado que vá te orientar. Porque muitas vezes a gente fica nessa de, poxa, eu tenho um gasto que eu tive com educação. Será que isso vai entrar? Será que eu vou ter essa dedução? Então, para que você acabe não declarando, ou então declarando a menor e sendo autuado futuramente, sendo cobrado uma multa com relação a esses erros, procure um profissional qualificado, alguém que vai te orientar em relação a isso. Doutora Alessandra, vamos também com 1 minuto e meio? Vamos. Eu vou deixar, já que eles falaram quase todo sobre o imposto de renda todo, eu vou deixar uma observação. O pessoal que faz muita aplicação financeira, né, que tem muitos rendimentos fora, no Brasil ou fora, acompanhar bem o ganho de capital. O ganho das ações, aquisições, vendas e aquisições, para que ele fique sempre de olho nisso, porque tem tributo, é tributável, ele vai ter que recolher ali o DAF, da retenção do imposto, na data, e às vezes ele não faz esse acompanhamento mensal e deixa isso para ajuste, e ele deixando de pagar juros e multa daquele tributo ali. Então, eu vou deixar um alerta aí para o pessoal que faz muita aplicação financeira. Tá? Eu vou Perfeito. encerrar assim. Doutor Wesley, vamos também com 1 minuto e meio aí para que possamos então fechar aqui. Pelo menos hoje, né, esse debate, eu tenho certeza que nós vamos ter que fazer outros debates, né, para que o nosso público possa entender mais ainda e de forma mais ampla esse assunto que, com toda certeza, como disse o doutor Marcos, é muito técnico e, com toda certeza, um programa só, quer dizer, a gente vai continuar fazendo, o objetivo é justamente esse, levar a informação para o nosso público ouvinte. Por favor, doutor. Eu vou fazer muito merchan, né? Acho que o doutor Marcos falou profissional qualificado. Então, muitas vezes o barato sai caro. Isso a gente vê diariamente na prática. Às vezes os colegas que não são tão especialistas acabam dando alguma assessoria e prejudica eventualmente o contribuinte que, né, procurou uma assessoria. Então, assim, a minha primeira orientação procura uma assessoria de qualidade, uma assessoria que esteja atuando na área tributária, na área fiscal, que eu acho que esse é um caminho muito importante para quem está com dúvidas no recolhimento, né, dos seus tributos. E cuidado também, porque às vezes procuramos profissionais que estão sobre alguma suspeita da Receita Federal. Então, procura saber, né, a procedência daquele profissional. Que eu digo, nós temos alguns até contadores, né, e tributaristas que caem nas investigações da Receita, que ela tem Mas eles são responsáveis também pela feitura de uma declaração? Acaba que eles vão se responsabilizar até de forma, né, na área do criminal, penal, digamos assim, pelos atos cometidos contra a ordem pública, né, crime contra a economia, no caso.
E aí, então, fica essa sugestão, porque o que eu vejo lá diariamente é isso. Às vezes, alguns profissionais se aventuram, né, e acabam... E, às vezes, o próprio cidadão contribuinte, vou pagar menos, é melhor que o outro que cobra mais. Deduzir pensão alimentícia, pode, né? De que maneira pode ser feito, né? Qual é a natureza da verba que pode ser considerada para fins de dedução, né? Indenizatória, as deduções, quais são os formatos possíveis de serem deduzidos. Essa informação até não estava eu mesmo ciente, eu julgo as questões da dedução do imposto de renda de pessoa física e os recibos chegam N possíveis. Agora não, agora me parece que a norma mudou na Receita e há um recibo padronizado, né, eletrônico, você tem que baixar. Então, os profissionais que também declaram, né, os recebimentos, o próprio profissional, o médico que vai declarar seu imposto de renda, ele tem que ter o carnê-leão bem elaborado. Então, tem que ter um acompanhamento pelos profissionais da área, que é a mesma coisa. Um médico, tu vai no médico, tu não vai se automedicar, ele vai no clínico geral, mas ele vai te especializando. Então, naquele momento é que você vai no geral, mas especialista. Busca o tributarista para poder se socorrer dessas situações, e a par disso nós temos a reforma tributária que vai continuar as suas alterações e ajustes, tanto do que já passou, tanto do que vem da própria legislação do imposto de renda. O Congresso está nas próximas semanas para receber esse projeto de lei do governo federal, mais um, sobre o tema do imposto de renda e o que vai ser tratado, né, se vai permitir essas deduções ou não. Por enquanto ainda está. Então vamos nesse caminho. Obrigado pela oportunidade, viu, doutor Só Walter? em 30 segundos, o Pix tem que guardar o recibozinho para quem a gente está emitindo ou não precisa de nada disso? Não. A única questão que eu acho que eu coloco do Pix hoje, até fizeram uma pergunta no dia que a Receita Federal lançou, né? O imposto de renda, a declaração de imposto de renda 2025, foi o seguinte: e aqueles que, né, teve a questão do incidente no Rio Grande do Sul, muita gente recebeu doação de altos valores, e aí a questão era, ele tem que declarar ou não tem? O que incide ali, se eventualmente, né, não tiver uma declaração daquele... Na dúvida, e aí o que ele fala é o seguinte: junte todos os comprovantes, para que, caso a Receita Federal te intime para responder em alguma... comprove que aquilo tudo foi doado, inclusive a transferência desse valor para aquilo, né, qual era a finalidade, para onde ele foi. Isso, então, você tem que... a orientação é: vincule tudo. As despesas, as receitas, né? Então, com relação ao Pix, eu deixo essa aí das doações, né, que foram feitas. Perfeito. Bem, antes de despedirmos, só me permitem trazer aqui as manchetes do nosso jornal, que entra no ar daqui a pouquinho. Vamos lá. Supremo Tribunal Federal vai analisar recurso que discute a validade do reconhecimento facial como prova em processo penal. Justiça de Pernambuco recebe plataforma socioeducativa criada pelo Conselho Nacional de Justiça para organizar processos envolvendo adolescentes. Escola Superior do Ministério Público da União abre curso para preparar pessoas negras, quilombolas, indígenas com deficiência e transexuais para concursos na instituição. Justiça de Mato Grosso usa tecnologia para conciliação de empresas em crise financeira e credores. STF mantém a obrigatoriedade de emissão de cupom fiscal para empresas varejistas e prestadoras do serviço. E Justiça Trabalhista abre espaço para artes plásticas em Goiânia. O Jornal da Justiça entra no ar logo mais às 18 horas. Bom, doutora Lorena, foi um privilégio tê-la aqui no nosso programa. Muito obrigado pela atenção e, com toda certeza, vamos ter outras oportunidades para que possamos, de novo, debater esse tema tão importante para a nossa população. Eu que agradeço a oportunidade e a gente está aí à disposição quando, né, for necessário. Estaremos aqui. Muito obrigado, Luciana. Obrigada. Doutor Marcos Machado também da mesma forma. É um prazer também receber o senhor aqui nos nossos estúdios. Até uma próxima oportunidade. Também agradeço a oportunidade e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Muito obrigado ao senhor. Bom, doutora Alessandra Neiva Amorim, também muito obrigado à senhora pela gentileza, pela atenção conosco também aqui na Rádio Justiça. É evidente que o convite é permanente, tá bom, doutora Estou Neiva? à disposição. Muito Muito obrigada. obrigado. Bom, doutor Wesley Rocha, muito obrigado ao senhor. E fica até uma provocação, né? Eu acho importante a gente não debater o tema imposto de renda somente quando há o período da obrigatoriedade de entregar e fazer a declaração do imposto de renda. É um tema que tem que ser abordado o ano todo, né, doutor Wesley? De preferência, né? Porque todo mês você tem ali, apesar do fato gerador ser dia 31, as declarações, as obrigações acessórias, elas têm que se dar no período da competência que ocorreu, né? Aquela movimentação. Então, é importante ficar atento a isso. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, Walter, e aos colegas hoje presentes aí, que foi uma satisfação compartilhar aqui esses momentos de conhecimento também. Muito obrigado. Bom, e assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Sou Walter Lima, fiz a ancoragem do debate que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Washington Rodrigues e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Agora você pode acompanhar a programação da Rádio Justiça também no radios.com.br. O maior serviço de streaming gratuito de rádios do Brasil. Basta instalar o aplicativo, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone, ou acessar o site www.radios.com.br, fazer a busca.